Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio da Carteira Antifraude do Zero, aquela que a gente faz no Brasil e no exterior, usando o foco no longo prazo da geração de renda passiva, que é aquela que você ganha sem precisar trabalhar, dividendos, basicamente, e com os princípios de antifragilidade do Taleb, utilizando R$200 mensais. Pois bem, amigos, já estamos aqui com as corretoras de prontidão, as utilizadas, a Clear e a Avenue, mas antes da gente seguir aqui para saber onde a gente faz o aporte, o mais importante é fazer, então, a liquidação das nossas operações com opções, para só, então, a gente partir aí a ver aonde vai fazer o aporte. Então, vou fazer uma linha e já segue em frente. Na corretora Clear, nós temos R$4,50 aqui decorrente de proventos e também das nossas últimas operações que geraram aí esses ganhos, né? A gente teve os últimos, inclusive, em Itaúsa e Bradesco. E, como dito, o primeiro passo é encerrar as operações e opções abertas. E na estratégia de opções, resultados, a gente tem calls e puts vendidas no strike 128. O mesmo strike 1 a gente utilizou aqui para uma e para outra para facilitar o nosso exercício. Porém, mês passado a gente fez não uma gafe, mas uma coisa que pode gerar algum tipo de preocupação. Essa plataforma que eu abro agora com os colegas, opções.net.br, a gente consegue ver os strikes, os códigos e também se as operações, se as puts e calls são europeias ou americanas. Como os colegas já devem saber, as puts são todas do tipo europeias, de modo que não há preocupação. Porém, as calls podem ser do tipo americanas. O que isso quer dizer? Elas podem ser exercidas antes do vencimento e isso gera algum estresse. Se a gente for ver justamente a que a gente vendeu, a J128 ela é americana. A gente não vai cometer mais este equívoco, vamos dizer assim, para a operação só poder ser liquidada no vencimento de operações de novembro, e aí não tem problema nenhum, até lá a gente faz a rolagem. Então, mudando aqui para o próximo mês, que é 14 de novembro o vencimento, a gente coloca aqui só em calls, e aí a gente teria ou rolagem, no caso, para K129, para rolar mais para cima, ou K31, strikes respectivamente, 129 e 131. Por que a gente quer fazer isso? A gente vê outra plataforma que eu sempre deixo para os colegas a trade envio, agora está na casa de 129,30, então o ideal é a gente rolar call mais para cima para evitar exercício. Prudente, inclusive, 131. 132 já seria americana e 133 já fica um pouco longe. Então, a call, acho que já está bem de cara, vai ser a K31 no strike 131. E para a gente conseguir ter dinheiro suficiente com a rolagem para comprar as proteções, ganhar algum cascalho, proteções do mês que vem e ainda encerrar as operações desse mês, né? De fato rolar, eu vou fazer aí as puts ou no 128 ou no 129, sem problema algum, até porque puts o risco é limitado, não vai mais abaixo de zero, né? Call pode subir indefinidamente. Obviamente a gente vai comprar também calls lá em cima para proteger, mas acho que melhor do que ficar falando é fazer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, infelizmente, não é encerrar as operações. Por quê? A gente só tem um saldo de 4 e pouco, a Clear não vai nos permitir fazer isso. Então, a primeira coisa a fazer é já rolar esta put aqui, né? Encerra a put e abre uma put no strike 128 ou 129 para o mês seguinte. Já feitas as contas, amigos, eu vou abrir no strike 129 para a gente ter uma folga financeira. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou em call e put, BOVA 11, mudo para o mês de novembro, put, procuro o strike 129, a BOVA W129, mudo para a venda, vou vender 6 posições e aqui nem vou brigar com o preço. Vou deixar aqui em 2,13 mesmo, clico em vender, digito a assinatura e envio. Minha ordem foi enviada, minha ordem foi executada, vendi 6 puts, ele pegou inclusive no 2,15, né? O preço subiu, ele já pegou acima, sem estresse, sem dor de cabeça. Então agora eu aproveito para encerrar a BOVA V128. Clico em mais, clico aqui no botão reverter. Reverter é a operação inversa que a gente fez, a gente vendeu 6 na BOVA V128 descoberto, eu compro 6. Aqui também não vou brigar com o preço, vou deixar em 97, clico em reverter, digito a assinatura e envio. Vamos em ordem, foi revertida. Se a gente olha aqui em saldo, o nosso saldo projetado aumentou um pouco ali, foi para 7,08, que vai aumentar 11,58 resultante. Ainda assim, não é o suficiente para a gente encerrar a call, né? Porque para a gente encerrar a call agora, a gente precisaria de 17,82. Sem problema, o que eu vou fazer, eu vou primeiro vender as calls lá no strike 131, que foi o que a gente viu, né? Aqui está em put, eu mudo para call, 131 é europeia, então dá para a gente vender. Se a gente vê no gráfico, 131 está bem tranquilamente aqui na parte de cima, não é exatamente o topo, que seria ali 133, mas está bem melhor do que o preço atual. Então vamos fazer isso. Clear, voltando aqui pro, mudo de put para call, procuro a BOVA K, ele manteve aqui ó, em novembro, né, dá para perceber, procuro a BOVA K 131, está entre 2,82 e 2,84, fico aqui em cima dela, mudo para a venda e eu vou vender 6 também, vou manter o mesmo que eu estava fazendo. Aqui 2,81, 2,82, tanto faz, ele está até 2,81, vou botar logo ali embaixo, 2,80 para não ter que ficar mudando. Clico em vender, digito a assinatura e envio. Se a gente vai em ordens, veja que eu botei 2,80 e pegou 2,81, atualizando o meu saldo aqui, foi para 28,44 projetado. Então dá para encerrar lá a nossa operação de call desse mês. Clico em resultados, procuro então a BOVA J128, clico em mais. Para reverter é só clicar aqui em reverter, operação inversa da que a gente fez, quantidade que a gente tem vendida 6, eu vou recomprar 6, sem brigar com o preço, já vou até botar aqui 3 em cima para não brigar com o preço, clico em reverter, digito a assinatura e envio. Note que estava R$3 e eu peguei R$2,97. Se a gente volta em resultados, encerramos as nossas puts vendidas no mês.
Então agora a gente tem a K131 vendida em call e a W129 vendida em put. Estamos entre um strike 129 e 131. Diferentemente desse mês, se ficar entre 129 e 131, as duas vão a pó, não preciso fazer nada. Se cair abaixo de 129, a gente pode rolar e de repente jogar mais para baixo, mas aí com certeza a call vira pó. O ideal seria vender em 127, mas como disse, os prêmios não estavam tão bons. Próximo passo, comprar uma proteção na carteira, que como dá para ver aqui no resultado, a gente tem uma proteção em call lá no 155, está bem distante inclusive, e na put lá no 75. Vamos começar pelo que eu acredito que seja mais difícil, a call. A gente fecha aqui, filtra o strike para cima e busca uma call mais baratinha, para a gente poder comprar sem gastar muito dinheiro. Que agora o nosso saldo projetado é 10,62. Não dá para gastar todo esse dinheiro também. Bova K 156. 3 centavos, já cliquei aqui na assinatura, só digitar ela, envio. Acho que 3 centavos pegou. Pegou, amigos. Não era bem o preço que eu queria, mas se subiu de 155 para 156, pelo menos a call era 128, já foi para 131. Então a gente se protegeu muito mais, pelo menos subindo o strike da call vendida. De modo que agora a nossa exposição seria 156 menos 131 vezes 6. R$150, era até maior. O que é isso? Se as duas forem exercidas, a vendida e a comprada, a 6 unidades cada uma, nosso prejuízo máximo possível seria R$150. Obviamente, como é europeia, a gente vai encerrar antes disso, vai fazer uma rolagem, nem vai tentar receber esse prejuízo, mas se tiver um prejuízo, o que eu não acredito, vai ser bem inferior a isso aqui. Já fizemos as rolagens das calls, a gente vai para a parte mais fácil, que é não rolar, né? Comprar a proteção. Porque essa call aqui no 155 a gente vai deixar virar pó, já virou pó, né? Basicamente 1 centavo para vencer agora em outubro. Então a gente muda para put, eu vou buscar uma put bem baratinha, é só atualizar o nosso saldo, 7,62, não dá para gastar mais do que isso, né? Senão a própria cliente não vai deixar. Vou tentar pegar uma put de 1 centavo, tá? Bem honesto. A gente estava com a proteção aqui no 75, vamos tentar pegar um 75, se bem que a gente teria que gastar uns R$2. Dá até para pegar no 80 aqui, ó, pelo nosso. Já dá pra gente. Ah, não, 80. Já que é para pagar 2 centavos, dá para fazer no 80. Então, a gente bota aqui para baixo, é só confirmar que o 75 está 2 centavos, o 80 também está 2 centavos. A gente aumenta a nossa proteção na put, pelo menos isso. Né? Então, vamos lá. 80, 2 centavos, não vou brigar com isso aqui. 100 puts, clico em comprar, digito a assinatura e envio. Bom, amigos, 80 vezes 100 puts, acho que foram compradas, de fato foram compradas, nossa proteção da carteira é R$8.000, né, o notional que fala. Um patrimônio no Brasil de 6.300. Então tá bem protegida a nossa carteira e bem protegida as nossas operações. Seria uma hecatombe acontecer essa queda ou essa alta, mas aí a gente não fica descoberto, vai ficar travado tanto na call quanto na put. Essa era a parte mais importante a ser feita da carteira. Agora o próximo passo é a gente analisar se vai fazer a operação no Brasil ou se vai fazer a operação no exterior. Antes a gente confirma o saldo, 562, que é o saldo residual que a gente vai ter, então sem problema. Por que foi dito isso? Porque a nossa carteira é de R$200 mensais. Então, ou a gente compra no Brasil, ou a gente compra no exterior, dado que a Avenue, o menor aporte possível, é o equivalente em dólares a R$200. Estou na TradingView, com a plataforma aberta, está ali em 5,45. Vou ser bem honesto, nessa faixa aqui, amarelo, laranja, como os colegas podem ver, está interessante para comprar dólares. Até porque, se a gente for ver o Ibovespa está bem para cima, não tem muita coisa descontada, né? E o dólar está numa tendência, se a gente for ver, de bater esse fundo e voltar a subir. Isso não significa necessariamente comprar ativos em dólares, mas fazer a remessa para o exterior, e é o que a gente vai fazer. Vou então a Avenue fazer o login e prosseguir. E antes de prosseguir, meus amigos, essa decisão de ficar fazendo aporte no exterior, além de atingir um patamar de investimento lá fora maior do que no Brasil, que a gente já vai atualizar para vocês, é também em função de algumas coisas que não estão sendo legais, como os mecanismos aí governamentais, financeiros e tributários não sendo respeitados, e o próprio episódio do Tesouro, que hoje, no dia que a gente está gravando, 1º de outubro, pela segunda vez em 2 semanas, está fora do ar. Não é necessariamente, né, não está podendo ser vendido nem comprado títulos devido à greve dos funcionários aí do Tesouro Nacional. Isso aí não é uma coisa que vai impedir para sempre, mas gera uma insegurança, como a gente falou nos nossos vídeos diários aí do seu canal financeiro. E, obviamente, eu estou querendo a proteção e a segurança de uma moeda mais forte, o dólar, e de uma economia mais forte americana. Além de nossa carteira aqui fora ser mais diversificada, dado que ela usa ETFs aí que investem no mundo inteiro. Então, nem precisava de tantos critérios assim, mas esse é mais um critério para a gente poder fazer nossos investimentos no exterior. Como é que a gente faz isso, amigos? Já feito o login aqui na Avenue, temos $2,42 de dividendos que a gente recebeu nos últimos dias, de basicamente REIT, VT, SHY, TLT, e deve ter até mais alguma coisa, LQD, BIL, recebemos esses dividendos. A gente volta para a home aqui. Para fazer nosso aporte, eu tenho que primeiro fazer um depósito. Eu faço um Pix, uma conta bancária minha, que seja semelhante a essa que tem aqui. Na Avenue tem que ser do titular, senão ele não aceita. E aí o dinheiro vai cair aqui. Só um instante a gente já prossegue. Próximo passo é ir em câmbio, real para dólar, continuar. Investimentos, que é o que a gente está fazendo, continuar. Fundos ETFs ou bonds, que é o que a gente compra,
basicamente ETFs, inclusive, confirmar. Amigos, para a gente ganhar tempo, eu vou usar o câmbio instantâneo, mas é sempre bom, sempre prudente comprar aí no câmbio do dia seguinte, que você ganha alguns centavos, tá? De 5,58 para 5,55, não vou morrer por causa disso, mas eu estou querendo agilizar a nossa vida. Então vou no câmbio instantâneo. A quantidade, como os colegas vão ver, ó, qualquer valor abaixo de R$200 ele não aceita, então eu boto R$200 e aí a gente vai receber $35,70. É o que eu vou fazer. Clico em confirmar o câmbio e provavelmente ele já vai aqui rapidamente. Então eu vou aqui em Home e ele já está disponível. Como é que eu sei isso? Eu clico aqui em mais informações, ele já está todo disponível. Ó, 38,12, porque obviamente tinha um saldo aqui de 2,40 e pouco. Agora eu vou ver os ativos que a gente vai comprar para a gente encerrar basicamente essa parte do vídeo. Primeiro eu atualizei a nossa planilha aqui, já com saldo e com o câmbio do dia. Então quase no primeiro alvo, 48% nos Estados Unidos, 51% no Brasil. Primeiro alvo é meio, o alvo final, como dito, 80% lá fora, 20% no Brasil. Seguindo aqui para a carteira do exterior, que é que a gente vai investir, a gente vê basicamente que a maioria dos ativos está dentro do que se espera. Talvez falte um pouco aqui em VT e alguns aqui estão um pouco sobrecomprados, mas nada além, muito além disso. Então vou dar uma olhada com calma para ver onde a gente pode fazer esses aportes antes de prosseguir. Começando a nossa análise aqui pela carteira, na planilha, a gente vê que o REIT, o Yahoo e o SLV estão basicamente alinhados, pouquíssima diferença de um para outro. Talvez aqui o Yahoo esteja até um pouco sobrecomprado. Então, não seria o caso de comprar nenhum dos três. Se a gente olha o gráfico dos três, por exemplo, o REIT está próximo ao topo, então também não corroboraria essa tese. O Yahoo também, né, o ouro não para de subir. E o SLV até fez uma correção, mas também está próximo ao topo. Então, nenhum dos três seriam compras para o nosso momento atual. Passando para a parte de cima, a gente vê que a gente também está sobrecomprado em EBIT, né, Bitcoin. E aí a gente não vai nem se importar muito com o gráfico, porque o ativo é novo, né? Inclusive fez uma correção recente. Então, EBIT sai. Já o Ethereum, apesar das correções recentes, ainda está um pouco sobrecomprado. Nossa meta ainda permite um pouco de compra, então a gente deixa o ETA aqui, inclusive teria um bom dia para comprar. Bill é aquele nosso Tesouro Selic. Tudo que ele paga, ele já devolve. Então não acredito que seja o momento de colocar nele. Ele também já está muito bem posicionado na nossa carteira, apesar do gráfico estar falando que justamente pagou dividendo. Recentemente, ele já desconta o valor do dividendo. Se a gente vai lá em Avenue, Bill é o que a gente tem mais comprado, então Bill também sai. SHY está parecido com a questão do Bill. É um título de curto prazo. A gente tem uma posição considerável, não tão grande, mas considerável, mas não tem muito a subir justamente porque tem essa questão de ser um título de curto prazo. Então eu prefiro comprar títulos de um longo prazo, de um prazo um pouco maior. Fora que TLT a gente está mais defasado na carteira. Então eu tiro SHY e LQD por um motivo bem parecido também. Está próximo a um topo e se a gente for ver, a gente está mais defasado aqui em TLT. Olha como é que está o LQD, por exemplo. Né? Basicamente o LQD e o SHY estão no verde, enquanto o TLT no vermelho. Então, a gente tira o LQD. Sobrou, então, ETA, TLT e VT, a nossa exposição global em ações. E se a gente for ver, é uma posição que, apesar da gente ter bastante, ela está abaixo do nosso percentual almejado. Ela ainda pode subir mais, dado que a nossa exposição é de 30% ao planejado. Então, sem querer inventar a roda, amigos, a gente tem 38,12. Eu vou dividir por 3 esse valor e botar nos três ativos aqui desejados, tá bom? Então, 32,12 dividido por 3 vai dar 12,70 basicamente para cada um. Vou deixar a nossa posição final para fazer em ITA. Então, vamos começar por VT. Vou comprar, mudar mercado quantidade para mercado valor, $12,70 e comprar. Confirmo a minha compra, ordem enviada com sucesso, ordem executada, sem estresse. Próximo que a gente faz é, como dito, TLT. Aqui, de mercado quantidade para valor, $12,70, comprar, confirma a compra. Enviada a ordem, executada. Sobrou aqui $12,72. Não é dízimo, né? Não vai fazer diferença nenhuma esses 2 centavos. A gente compra em Ethereum, ETH. Então, dei aqui para compra, mercado quantidade para mercado valor, $12,72 e comprar. Confirma a compra, ordem enviada, ordem executada. Fizemos as nossas 3 operações do mês, lembrando que na Avenue 3 operações não paga corretagem, não vou fazer mais do que isso, vou só então ajustar as planilhas, lançar isso aqui no MyProfit para a gente fazer o controle da carteira e por esse vídeo é isso. Antes de encerrar propriamente dito, eu dei uma atualizada na nossa carteira no Brasil e eu vi que com a alta do ouro a gente ficou levemente sobrecomprado. O nosso atual é de 23 e o nosso alvo é arredondando para cima 21, dá para vender 2 cotas de ouro. Prata está no 0 a 0, os títulos do Tesouro estão basicamente alinhados, se bem que a gente não pode atualizar a cotação que está fora do ar hoje, né? E a gente poderia ainda comprar uma cota de Hash 11, mas provavelmente não vai dar com o valor desta venda de ouro. Então vou ver o que a gente pode fazer com esse saldo residual.
Então vamos por partes. Vamos vender então essas duas cotas de Gold 11, para a gente não ficar tão sobrecomprado em ouro. Como a gente faz isso? Vai em menu, Swing Trade. Como o Gold 11 é um ETF, eu não preciso da letra F no final, basta eu buscar ele aqui e vender. Vou colocar a venda a mercado, sem forçar o preço. Clico em vender, digito a assinatura e envio. Ordem rejeitada, ativo não disponível. Ele está em garantias, bem importante a gente lembrar. Eu tenho que ir lá em menu, garantias e tirar ele da garantia, senão eu não vou conseguir negociá-lo. A gente fez isso no mês passado. Então, procuro aqui Gold 11, eu vou tirar duas cotas dele da garantia, uma, duas, e agora eu posso fazer essa operação tranquilamente. Ainda estou com bastante garantia, sem problema. Então, vou repetir. Menu, Swing Trade, sempre lembra, tá, amigo? Se você botar algo em garantia, tem que desalocar da garantia, senão você não consegue realizar a operação. Então aqui ele não fez a operação. Já está aqui Gold 11, venda, duas a mercado, preço que tiver no book, clica em vender, digita a assinatura e envio. Minha ordem foi enviada, minha ordem foi executada. Se eu volto lá para meus ativos, especificamente para o saldo, eu vou ter esse saldo projetado aqui de 36,14. E se eu clico aqui na explicação, já posso utilizar esse saldo na compra de ações, BDRs, ETFs e FIIs. Que é exatamente o que a gente vai fazer, amigos. A gente vai comprar, então, ações aqui da nossa carteira. Feita essa operação, como eu te dito, eu já triei exatamente os ativos que estão no topo, tirei também o Magazine Luiza, porque, enfim, estamos deixando aqui para esperar um momento mais oportuno, para poder caber, então, Brava, B3 e Sanepar. Os três aqui próximos a um fundo. A mais clara aqui ao fundo seria a Brave e B3. É o que a gente vai fazer e aí a gente encerra as compras de hoje. Começando da mais cara para evitar a fadiga, eu vou em meus ativos, Swing Trade. Brave 3 não tem aqui porque a gente não comprava ele como Brave 3 e sim como Enalta, que depois virou 3R Petróleo. Boto a letra F porque é fracionário, Brave 3F, adicionar. Deu uma quedinha, olha que interessante. Então talvez a gente consiga fazer outras operações. Aqui, 1793. 1793, a gente vai comprar uma a mercado, digito comprar, coloco assinatura e envio. Em ordens, Brave 3 foi comprada. Tá? Foi comprada aqui a 1793. Então abro uma calculadora só para não me perder. 1793 mais, se a gente for ver o saldo que me ajuda, né? Falta 18,21. Já tiro o Brave 3 daqui para B3. Vou procurar agora B3SA3F. Está aqui. A gente também compraria uma dela. Aperto aqui em compra uma, a mercado, digito assinatura, envio. Em ordens, sobrando aí saldo 7,45. Depois dessa compra de B3. Só confirmar, 7,45. Procura SAPR4F, comprar uma, a mercado, digito comprar, coloco minha assinatura e envio. Agora sim, nosso saldo residual lá no final é 1,55 e aí a gente não vai fazer mais nada com este saldo. Para a parte final do vídeo, peguei aqui as notas de corretagem na Avenue, na Clear e também a nota de câmbio na Avenue, lancei na plataforma MyProfit, que é do Rodrigo Poveron, e essa plataforma, por sua vez, foi comprada pela Avenue, então tem uma parceria com a corretora, e a Avenue foi comprada pelo Itaú. Então, plataforma aí é muito boa para você acompanhar a sua carteira, fazer o lançamento do seu imposto de renda de forma automatizada. A gente ganhou esta conta específica da carteira antifrágil do zero por uma parceria que fizemos com o canal. Eu tenho a minha conta particular, mas eu sempre agradeço aí, Rodrigo. Se você utiliza o plano pago, você nem precisa lançar as notas. Você vai aqui em minha conta na aba Integrações, por integração todas as suas compras feitas no Brasil, porque qualquer operação na Bolsa Brasileira, e aí são todas na B3, né? Então qualquer corretora você já está integrado. Na Avenue, por sua vez, deve ter vindo essa parceria, mas também na corretora americana T-Trade, além de uma série de outras corretoras de cripto aqui, você pode ter essa integração. E como já falei algumas vezes, tem esse gerador aqui de declaração também na aba IR, que basicamente quando chegar a época do ano, você vai baixar aqui um robozinho que vai preencher tudo lá no seu campo lá do imposto de renda, você não precisa ter trabalho nenhum, basicamente é só deixar o robô fazer sozinho. Mas da parte que nos cabe, a gente começa olhando o patrimônio para ver a evolução da nossa carteira. Basicamente temos então R$ 11.723,68 acumulados, que ele já colocou todos os ativos, esses aqui são no exterior, por exemplo, em reais, ou você, se preferir, pode ver em dólares, $2.203,70. Como a gente sempre frisa, a gente dá uma olhada na rentabilidade avançada e a nossa carteira rendeu 15,49%. Né? Aqui a nossa rentabilidade, no caso, mês a mês, já considerando todos os nossos aportes. Ela não é muito rica em proventos, mas mesmo assim tem pago proventos, não de uma forma crescente, mas de uma forma constante. A gente consegue ver isso aqui no painel de proventos, onde basicamente nosso dividend yield em dólares é 2,77, em reais aqui
2,85. Pede-se para aquela carteira focada em dividendos tenha na média 6%. Mas como a gente tem ouro, tem prata, tem criptomoedas, tem ativos que reinvestem, não distribuem e no exterior se paga menos, né? Ele falou 6% no Brasil, ela não está tão pagadora de proventos. Mas assim, ainda assim, está tendo uma boa rentabilidade e pagando de forma consistente. Um dos últimos passos para a gente olhar é a ficha de renda variável tributada. Esse mês, ao contrário do mês anterior, a gente teve algumas operações que, em tese, pagariam DARF. No caso, a venda do ETF Gold 11, ela é tributada, porque o ETF não goza da isenção, tá? R$ 10,35, você pode clicar aqui e tirar essa dúvida. Clica aqui em ETF, ó, Gold 11. E a nossa outra operação aqui foram as nossas rolagens de opções. No mês aqui, a gente ganhou a gente ganhou na Bova J, 1,28, basicamente caiu bastante, né? Vendeu a 7,11 e recomprou a 2,97, e a Bova V1,28 ficou no 0 a 0. Na verdade, uma pequena perda aqui de 90 centavos para 97, com um ganho bem significativo. Porém, se a gente volta lá na ficha de renda variável tributada, esse ganho significativo não é o suficiente para a gente ter que pagar DARF, porque no mês anterior, conforme a gente falou lá no mês passado, a gente tinha acumulado um prejuízo de 41,12. Prejuízo não, né? Essas rolagens geram créditos e débitos de forma que a gente tem que compensar esse valor antes de pagar. Então, mais 34,74 total esse mês, por menos 41,12 do mês passado, a gente ainda tem a compensar 6,38. Então, a gente tem que compensar todo esse valor de 6,38 para só então começar a acumular para DARF. Foi o que a gente fez em algum momento lá no passado, quando a gente chegou a acumular 8,85. A gente só não paga essa DARF aqui porque a mínima é de R$10. Então, essas operações ajudam a gente a ganhar um cascalho, de 1, 2 e pouco líquido, né, de opções, e mais esses 10 aqui de ações, mas a gente não paga DARF. Isso aqui é o mais interessante. A gente trabalha com o sistema contra o sistema, vamos dizer assim. E se você tiver na dúvida ainda, você pode clicar aqui em Meu DARF e basicamente ver que você está isento. Não tem DARF a pagar. A última que a gente teria que ter pago seria lá em março, mas como dito, abaixo de R$10. Então é isso que tinha aqui da nossa posição. Só confirmando aqui também o nosso câmbio, se a gente vai em minha conta, nota de câmbio. O nosso dólar médio está em 5,18, né? Vou atualizar lá na planilha para mostrar para os colegas. Nosso último aposta foi de $35,70, R$200 aí. Efetivo foi considerado 5,60 o câmbio efetivo total, né? Quanto de fato custou. E só um último detalhe, lá em lançamentos manuais a gente teve que fazer, no meu caso específico, o lançamento de Brave 3, porque como a gente não faz aí, no caso, a incorporação da carteira lá na integração, ele não reconheceu. Antes estava como 3R, né? RRR, P3, que era 3R Petróleo, e anteriormente era Enat. E aí a gente pode confirmar com a nossa planilha. O preço médio do dólar 5,18. Se a gente vê a nossa planilha aqui, 5,18, está disponível aos patrocinadores. Se você quiser fazer parte, você vai receber esses e muitos outros materiais, além de acompanhamentos exclusivos. Bom, amigos, então era isso pelo vídeo. Agradeço a paciência e a audiência de todos e até uma próxima oportunidade.